Fala, gente boa, videozinho sem edição, mas com um propósito bem claro e objetivo de relembrar o sermão de domingo. Então, nesse domingo a gente estudou Esdras, do capítulo 7, verso 1 ao 10, e o tema central da mensagem foi o poder das decisões e a influência nas nossas decisões na nossa vida. Muitas vezes um grande problema de nós cristãos é que nós mistificamos as nossas decisões. A gente quer que Deus apareça, Deus faça coisas estrombólicas para que a gente possa tomar uma decisão ou outra, quando a Bíblia ela é muito clara acerca da possibilidade e da importância de tomarmos decisões. E tá aí o fato de muitas vezes pessoas muito inteligentes serem frustradas, né? Então o erro está no ato de tomar ou não tomar, né? Abrir mão de tomar decisões. Então, no domingo a gente estudou a vida de Esdras e como as decisões dele influenciaram, né, o projeto que ele estava se lançando, que era então ali projeto de reconstrução do templo em Jerusalém. A gente fez uma breve introdução porque no início, nos primeiros versículos do capítulo 7 de Esdras, a gente vê ali uma genealogia, né, do versículo 1 ao 6, então fala muito da família de Esdras. Versículo 6 vai falando que ele era um escriba versado na lei de Moisés, né, e o parênteses que eu abri nessa introdução ali foi com relação ao cuidado com as crianças, que é outro problema que há muitas vezes no meio cristão com relação ao culto infantil, por exemplo, que para muitos cristãos é como se fosse um depósito de criança, e o que eu reforcei ali para os irmãos, e eu lembro nesse pequeno vídeo de novo, é que o ambiente de culto infantil, gente, não é um depósito de criança, não é simplesmente ali a prof do culto infantil, ela não é uma babá eclesiástica, uma babá gospel, mas ela é ali um instrumento de Deus. O ambiente de culto infantil é um ambiente profético também, onde aquelas crianças precisam do evangelho, elas precisam ser desafiadas a crer em Jesus. Essa pequena janela que vai ali até os 12 anos é um dos momentos, né, na vida da pessoa onde mais as pessoas elas conhecem o evangelho, elas conhecem Jesus. Mas dito isso, a gente viu, o texto mostra ali no versículo 6 ele fala, depois ele fala no versículo 8 que a boa mão de Deus estava sobre Esdras. E aí no versículo 10 ele fala o porquê. Por que essa boa mão de Deus estava sobre Esdras? E aí lá diz assim, porque Esdras pôs no coração três coisas. Ele colocou no coração o firme propósito de buscar a lei do Senhor, de cumprir a lei do Senhor e de ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. A ideia é como isso se aplica à nossa vida. Foi essa a ideia, o desenvolvimento da mensagem do culto de domingo. A gente sabe que no contexto de Esdras ele não tinha isso que nós chamamos de Bíblia. No contexto de Esdras eram rolos, mas hoje, pela graça e misericórdia de Deus, nós temos acesso a essa coisa maravilhosa que é a Bíblia. E no sentido de buscar a lei do Senhor ou de buscar a palavra de Deus, nós não temos desculpa. Você pode dizer assim, mas eu escuto a Bíblia, eu escuto livros. Gente, escutar não é ler, escutar não é você parar para meditar. E aí o ponto não é se você lê 10 capítulos, se você lê apenas um capítulo, mas se você para concentrar o seu coração naquilo. Isso é buscar a lei do Senhor. E aqui foi feita essa pergunta: o quanto você tem parado das 168 horas que você tem, que todo mundo tem durante a semana, 24 vezes 7, 168, o quanto você tem parado para buscar a lei do Senhor no seu dia, quando você acorda, né? Não adianta, eu vou fazendo as coisas e eu escuto rapidinho a Bíblia. Joia, tudo bem, é legal escutar a Bíblia, eu posso escutar, eu tenho um aplicativo no celular também, mas o quanto você para com a sua Bíblia aberta? Mais uma vez eu repito, não importa se você lê só um capítulo da Bíblia, é melhor você ler um capítulo do que você não ler nada. Esdras não somente ele dispôs no coração buscar a lei de Deus, mas ele dispôs no coração dele praticá-la. A gente acabou de sair de uma série de mensagens
cujo tema era Famílias Firmadas na Rocha, e a primeira mensagem foi lá sobre Mateus, capítulo 7, do versículo 21 em diante, onde fala no versículo 24 que aquela pessoa que ouve as palavras de Jesus e coloca em prática é como uma pessoa que edifica sua casa sobre a rocha. Muitas vezes nós cristãos, nós perdemos a bênção de Deus, nós perdemos experiências com Deus, porque nós ouvimos, nós somos bons, nós lemos a Bíblia, nós ouvimos, a gente ouve uma pregação, uma mensagem, você acessa no YouTube, você acessa em outras plataformas, e amém, glória a Deus, mas você não pratica, você abre mão de colocar em prática os princípios bíblicos de contribuição, de oração, de levar a mensagem a outras pessoas, você abre mão de exercícios espirituais como o jejum, como a comunhão com outros irmãos. E aqui, gente, o segundo ponto, a segunda atitude de Esdras, a primeira, ele pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor. A segunda coisa, ele pôs no coração o propósito de cumprir a lei do Senhor, de vivê-la, ou seja, de colocar ela em prática. E a terceira coisa, gente, ele pôs no coração o propósito de ensinar em Israel os seus estatutos e juízos. Existe uma pirâmide de ensino que fala que quando nós ensinamos é quando mais nós aprendemos. Então não tem. Você quer viver grandes experiências no Senhor, você precisa tomar para você a responsabilidade de caminhar com alguém. Não é sobre se você tem o dom do evangelismo. Ainda dei esse exemplo no culto de domingo. O Marco, eu não tenho esse dom maravilhoso, aquela capacidade de evangelizar pessoas. Então, eu me apoio, eu me estribo em ferramentas, eu me apoio no estudo bíblico. Muitas vezes eu caminho com pessoas como com o estudo bíblico, que é o meu suporte, que é o que vai me ajudar a desenvolver um relacionamento discipulador. Mas esse ato de levar outras pessoas, de ensinar alguém a ler a Bíblia, de ajudar alguém a iniciar um processo de oração, a pessoa nunca orou, então eu vou caminhando com ela vai aprendendo a orar, isso edifica a minha vida. Esdras, ele pôs no coração essas três coisas. Ele pôs no coração buscar a lei do Senhor, ele pôs no coração cumpri-la, e ele pôs no coração ensinar em Israel seus estatutos e juízos. Isso tudo está lá no verso 10 do capítulo 7 de Esdras. E ao fazer isso, o que aconteceu? A boa mão de Deus, a bondosa mão de Deus estava sobre ele. É interessante, gente, que nos últimos dois versículos, do capítulo 7 de Esdras, versículo 27, versículo 28, nós lemos o seguinte, uma oração, um louvor de Esdras, que diz assim: Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para adornar a casa do Senhor em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia diante do rei e dos seus conselheiros, e diante de todos os príncipes poderosos. Assim, eu me animei. Por que eu me animei? Olha o que Esdras fala. Porque a mão do Senhor, o meu Deus, estava sobre mim. Então ele reuniu alguns chefes de Israel para voltarem comigo. Ele está falando aqui da volta a Jerusalém. Ele teve sucesso, ele teve êxito nessa viagem, que foi desafiadora, que ele teve que sair da zona de conforto para cumpri-la. A gente citou isso ainda no culto. Ele estava lá na Babilônia, gente, cheio de prazeres. Ele teve que sair do seu sofá, do seu comodismo, para estudar a lei do Senhor, para praticá-la, para não somente estudar, praticá-la, mas também para ensinar outros. Ele teve que sair da sua zona de conforto para se colocar em missão. Mas ele experimentou a boa mão de Deus sobre ele. A pergunta final é: qual a tua decisão diante do chamado de Deus? Diante do chamado de Deus na tua vida, para você estudar a Bíblia. Diante do chamado de Deus na tua vida, para você se exercitar espiritualmente em jejum, em oração, na tua edificação pessoal. Diante do chamado de Deus, para você assumir o propósito de ensinar a tua família, de levar a Bíblia para o teu lar, para a tua casa, de servir na igreja local onde tu está congregando. Qual a tua decisão no sentido de responder a Deus contribuindo com teus dons, com os teus talentos, com os teus recursos? Qual a tua decisão? Que Deus te abençoe. Esse é o resumo da mensagem desse domingo, tá bom? Que Deus abençoe você e até um próximo vídeo.